Vamos dar sequência. No decorrer do core eu vou passar alguns exercícios, alguns objetos para vocês tentarem fazer. Com os recursos que eu já expliquei até então, é possível criar, né, esse projeto que eu estou mostrando aqui, que é um vasinho, na verdade, como se fossem umas plantinhas, e aqui um recurso de agrupar, de interseção, aparar e de soldar. Então, eu vou fazer o seguinte, acho ideal vocês derem pausa e tentar fazer, se não conseguir, olha na sequência da aula aí como que faz. Então, vou pedir um novo aqui, a folha aqui ela está na posição, olha, de paisagem, que é essa posição deitada. Então eu vou trocar isso aí. Se eu quiser simplesmente confirmar uma folha A4 aqui, eu posso trocar ela na barra de propriedades. Aqui também dá para mudar, né, o modo de visualização dela ali na orientação. Mas após ter feito também na barra de propriedade, é possível alterar aí a direção da página, o jeito dela aqui, clicando nesse botão. Então Shift F4, vou desenhar primeiro o vasinho. Ele vem a partir de um retângulo, eu preciso modelar ele, então para isso eu pego a ferramenta Forma, essa segunda ferramenta. Eu tenho que separar esses pontos, que é converter em curva. O comando é Ctrl Q, ele já quebra esses pontos. Para fazer ele eu tenho que voltar um pouquinho aqui, ó, cada um dos dois lados, e aplicar uma curva aqui na parte de cima. Botão direito na linha em curva e puxo aqui para baixo. Então mais ou menos o modelo dele é isso aqui. Se eu clicar aqui para minimizar, eu vou olhar aqui o outro. Ó. Deixa eu ver, é isso. Só que tem uma curva aqui embaixo também, então vou fazer aquela curva ali. Deixa eu fechar isso aqui, não é este. É este. Para fazer uma curva lá embaixo, a mesma coisa. Pega a ferramenta Forma, botão direito em cima da linha, em curva e puxo para baixo. Feito isso, eu vou posicionar ele aqui em cima, depois eu mexo com o tamanho dele. Se eu quiser regular aqui um tiquinho, basta regular dessa forma. Beleza, então ele é mais ou menos isso aqui. Vou colocar uma cor nele que ele já fica pronta. Ok, vou tirar o contorno com o botão direito aqui. Beleza. Para fazer as plantinhas, eu vou pegar aqui a ferramenta Base-Spline e vou criar com ela. Então, eu vou utilizar ela porque ela é mais fácil para fazer aquela parte ali, ó, curvadinha dela, né? Então se eu quiser mover aqui, pego uma ferramenta aqui de enquadramento, puxo um tiquinho para baixo aqui, ele move ela. Então na verdade eu vou fazer uma e vou duplicar ela e vou ensinar um recurso para virar a orientação que é o lado dela ali. Vamos lá. Com a Base Spline eu vou criar então essa linha. Então eu vou fazendo pontos assim, ó, clicando, fazendo pontos que eu chego mais ou menos no formato do objeto, ó. Beleza. É mais ou menos isso aqui. Vou pegar a ferramenta de seleção, vou colocar uma cor. O que vale mais não é a forma que vocês vão desenhar ele por enquanto, é mais os recursos que foram vistos ali. Botão direito para tirar o contorno. Ctrl D para duplicar. Esse aqui eu vou diminuir ela um tiquinho. Ok. E eu preciso de duas outras iguais a ela, só que virado para o lado inverso. Então vou selecionar as duas, dar um Ctrl G para agrupar. Vou dar um Ctrl D para duplicar. Quando eu duplico, ele duplica e mantém a mesma direção. Aqui em cima tem uma opção chamada espelhar horizontalmente que troca ela de lado. Então espelhei, ele já deixa certinha uma do lado da outra. Aqui em cima eu só vou ter que criar uma outra, que é uma reta que tem lá. Então nela não tem como eu utilizar nenhum recurso aí, né? Ó, ficou errado aqui, eu não quero fazer dessa forma. Então vou criar novamente. Beleza. Vou aplicar a mesma cor nela também. Vou descer ela um tiquinho aqui. Vou selecionar todas e dar um Ctrl G. Porque se eu agrupar todas ali, fica mais fácil depois para mim regular. Uma ficou com contorno. Se eu quiser tirar o contorno dela, posso vir com o botão direito aqui, ele tira o contorno. Se eu quiser separar para fazer alguma alteração, é Ctrl U. Não vou posicionar ela aqui em cima ainda, vou deixar ela do lado e vou fazer o seguinte, para criar os próximos, eu vou duplicar esse. Então vou selecionar os dois, Ctrl D, pronto. Vou posicionar aqui, ó. Esse é o que está com o recurso de agrupar. Então eu seleciono os dois e dou um Ctrl G para agrupar. É o primeiro que estava lá em cima, pedindo para agrupar. Vou dar um Ctrl D para duplicar ele e vou posicionar aqui embaixo. Esse segundo está com o recurso de soldar, só que eu não consigo soldar quando ele está agrupado. Então eu vou dar um Ctrl U, que é para desagrupar, e repara que foi separado. Agora sim, se eu selecionar os dois, eu tenho aqui a opção de, primeira é soldar. Então eu clico aqui em soldar, ele soldou. Vou duplicar novamente esse outro. Vou separar com Ctrl U. Quando eu dou um Ctrl U, ele já separa. Como os dois estão selecionados, é só eu clicar sobre o recurso, aparar. Então a plantinha onde passou em cima do vaso, que foi nessas duas partes ali, vai cortar o vaso. Se eu arrastar ele para baixo, eu vejo que ele foi cortado. Aqui o último para interseção. Ctrl D para duplicar. Separo com Ctrl U. Seleciono os dois.
e vou criar a interseção. Aonde os dois se encontraram, que foi só nessas duas partes da planta ali, ele gera um terceiro objeto. Vou posicionar esse objeto do outro lado ali. Então é basicamente isso aqui nessa primeira atividade nossa. Próxima aula a gente dá sequência com o conteúdo.